Abram as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 10. Aleluia, Jesus. Uma mensagem de salvação, irmãos. Uma mensagem para aquisição da presença do Espírito Santo de Deus. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu sabes. Versículo 4. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declare Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estendereis peles sobre todos os ossos. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito. Presta atenção. Todavia eram corpos sem espírito. Não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E convoca o Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Amém? Pode ser santo de Deus. Quero te agradecer, Senhor, por este momento, por tudo que já louvamos, já profetizamos, já testemunhamos aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que agora abençoe este momento da palavra, tire tudo aquilo que tira a nossa atenção, tudo aquilo espiritualmente nos impede no mundo espiritual de receber a tua palavra de forma profunda, não de forma apenas ouvido, entrar no ouvido e esquecer, não, que nós possamos receber de forma profunda. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra do Senhor, ela vem do profeta Ezequiel, que era o atalaia do Senhor, né? Ele foi chamado para ser atalaia do Senhor, já preguei sobre isso aqui. Ele foi chamado para ser o atalaia do Senhor, que era o atalaia a função terrena era olhar, né? Ele não usava arma, não usava espada, flecha nessa época, né? Ele não usava, não tinha arma de fogo. Ele simplesmente ficava num lugar bem alto e avistava o perigo, avistava a nação, ou ladrões, ou animais perigosos, qualquer coisa que viesse a prejudicar a nação. Então ele foi intitulado a ser o atalaia do Senhor, aquele que enxerga o pecado de longe, que sente o cheiro do pecado e repudia ele, que sente que tudo que vai prejudicar a obra do Senhor, ele vai contra. E Ezequiel, nessa posição, Deus usa ele de uma forma tremenda. O Espírito de Deus leva ele para um vale de ossos secos. Ele avista aquele vale. Imagina só, igreja, Deus leva este homem para aquele vale de ossos secos, que é tanto de ossos. A Bíblia fala que ele viu esses ossos ressecados. Ressecados. É a mesma coisa aqueles ossos que foram enterrados há anos e é retirado da terra, né? Sequinho, até trincando, fico imaginando eu, né? Aquele tanto de crânio, tudo ressecado, tudo. Então ele avista aquilo tudo ressecado.
E Deus pergunta a ele, o Senhor pergunta a ele: você crê, ó filho do homem, que esses ossos possam reviver? E no mesmo instante ele fala: Senhor, tu sabes. Mas interessante que este milagre que acontece, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que venceu a morte. Nós sabemos que Jesus, ele veio em carne e ressuscitou mortos, né? Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquela jovem, agora esqueci, Talita, né? Talita ou Tabita? Talita, né? Ressuscitou ela, ressuscitou Lázaro, que já cheirava mal. Lázaro não estava já o osso ressecado, mas já estava fedendo, irmãos. A carne já estava podre. 4 dias já não está aguentando o cheiro mais. E olha que hoje ainda tem uns negócios para jogar no defunto que demora um pouquinho, né? Um formol. Eu mesmo, eu pintei a faculdade de lá de Barbacena. Irmãos, isso que dá a ser curioso, né? Estou pintando lá o laboratório, tudo. Eu estou vendo aqueles freezer grandão assim, né? Aí o curioso aqui, é só ficar pintando, abre o freezer, irmãos. Mas tinha uma pessoa tão grande lá assim, só que ela já estava inchada, estava grandona. Mas a carne não estava se decompondo, mas é morto de ó. Que vai fazendo pesquisas com ele. Então a tecnologia vai conseguindo manter ali, mas não tinha isso não, irmãos. Não tinha isso lá, eles, não sei como é que funciona, se é liberação do governo para fazer teste, se é a própria família que libera o corpo para ser testado, não sei, só sei que esse corpo estava lá. E com certeza ele estava há muito tempo. Então, nessa época não tinha essa tecnologia. Então Lázaro com certeza já estava fedendo e muito. Já estava fedendo e muito. E o Senhor o ressuscitou. Ou seja, o nosso Deus é o dono da vida. Ele tem a chave da morte, irmãos. Ele pode ressuscitar mortos. Mas aqui no contexto, irmãos, quando o Senhor mostra Ezequiel aquele vale de ossos secos, não era esse morto que eu estou falando, de morto de Lázaro e de Talita, não. Eram mortos espirituais. Pessoas perdidas, distante de Deus, que era eu e você e mais tantos demais. Distantes, longe, sem salvação. Sem esperança, porque já estávamos todos perdidos. Porque quando Deus ele cria todo o planeta, cria Adão e Eva, era ali para ser seres eternos, irmãos. Então entra o pecado e faz essa separação. A partir daí, vamos imaginar, Adão estava num nível assim, de comunhão com Deus. Deus vinha à tarde, na tardezinha, o sol baixando, para conversar com Adão. Meu Deus, já pensou, hein? Tem hora que a gente tem que orar, irmão, jejuar e pagar o preço para você sentir a presença do Espírito Santo de forma que venha nos impactar, né? E ali não, irmãos. Adão estava num alto nível de comunhão, né? Poder conversar com o Senhor na tarde de um dia, tem que estar num alto nível, irmãos, de comunhão. Aí vem Eva. E junto com Eva, eles despencam de comunhão. E aí, irmãos, daí para lá só foi despencando. E veio a lei para tentar ajudar o homem, vamos dizer assim, mas a lei só mostrou a nossa fraqueza, a nossa limitação espiritual, física e mental. Irmãos, eu vou pedir menos conversa, senão a gente perde aqui o raciocínio. Stephanie. Então o homem, ele despenca. Quando eu falo homem e mulher da igreja. Eles despencam. Então Deus mostra a situação da humanidade, tanto de Israel quanto de toda a humanidade, como um vale de ossos secos. Então Deus manda Ezequiel profetizar sobre aquele vale. E quando Ezequiel profetiza, começa a aparecer tendões, pele, carne. É onde que o Senhor, através da morte ali na cruz, nos deu a oportunidade de reconhecer Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, aonde começou em mim e você nascer ossos. Ossos não, tendões, pele, carne. É isso que essa palavra quer dizer, irmãos. É uma palavra profética, futurística, que há cerca de quase 600 anos antes de Cristo, já estava profetizando a restauração de Israel e dos gentios. Ezequiel já tinha visto o que Jesus iria fazer por mim e por você. Nós estávamos, irmãos, como um vale de ossos secos. Mas através de Jesus, a salvação veio.
e nos restaurou, criando em nós tendões, carne, pele. E depois, se a gente for observar lá no versículo 9, 10 e 14, diz assim, ó. Olha você vê no versículo 9, 10 e 14. Fala assim, ó. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e, no mesmo instante, o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Agora olha no versículo 14. E derramarei dentro de cada um de vós, eu e você, o meu espírito. E vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi cumprir tudo quanto disse a palavra do Eterno. Igreja, essa profecia veio se cumprir a partir do dia de Pentecostes. Jesus já tinha vindo, traga a salvação, ressuscitado os mortos, eu e você, né, espiritualmente falando, e se cumpriu a presença do Espírito Santo permanente no dia de Pentecostes. A Bíblia fala que estavam todos ali reunidos. E antes disso, Joel também profetizou. Além dessa profecia, Joel também profetizou. Estavam ali todos reunidos, orando, clamando ao Senhor. A Bíblia fala que veio como um vento impetuoso, invadiu, tomou aquela casa. E os nossos irmãos ali começaram a falar em outras línguas. Começaram a profetizar em outras línguas. Como eu estou falando aqui em português, se você estivesse aqui sentados aqui alemão, italiano, japonês, inglês, estariam ouvindo na sua própria língua as maravilhas de Deus. E através, irmãos, daquele ato histórico, o Espírito Santo passou a habitar em mim e em você. O Espírito Santo passou a habitar conforme a profecia que de Ezequiel, que habitaria dentro de nós. Antes, o Espírito Santo ele tinha manifestações, né? Como profeta Elias e tantos outros. Tinha manifestações do Espírito Santo de Deus. Hoje, igreja, nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Igreja, Davi disse assim, ó, se eu não me engano, é Davi mesmo. Ele disse, não retires de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Porque Davi ele tinha caído, ele tinha adulterado, e ele sabia que a mão de Deus ia pesar, mas ele pediu, Senhor, não retire de mim, pelo menos isso, deixa em mim o teu Santo Espírito. Porque Davi tinha plena consciência, igreja, que o maior presente que eu e você pode ter é a presença do Espírito Santo de Deus. Para nós caminharmos aqui na terra. Primeiro a salvação, a gente entender a nossa miséria, o favor não merecido que foi entregue à vida de Jesus lá na cruz. Mas para nós caminharmos, irmãos, é a presença do Espírito Santo. Irmãos, se a gente aceitar Jesus, reconhecer Ele, mas não cuidar dessa parte, irmãos, é praticamente impossível, sabe por quê? Nós somos extremamente falhos. E é a presença do Espírito Santo que nos mantém de pé. É a presença do Espírito Santo que vai te mostrar o quanto que nós estamos errados, o quanto que nós precisamos dEle, o quanto que nós precisamos da presença dEle para caminhar. Às vezes, irmãos, as coisas estão dando certo. Deus está te abençoando no ministério, não é porque você é bom, porque você canta bem, somente porque você prega bem, porque você administra bem as coisas da casa do Senhor, porque você ora bem, porque você ora mais que os outros, porque você põe a mão no enfermo, o enfermo é curado. Irmãos, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos faz caminhar. O Senhor ele me chamou, já tinha 17, eu já estava na transição de adolescente para jovem. Eu não tive um privilégio de estar com 12, 13 anos, e estar aí trabalhando na obra do Senhor. Então aproveite esse privilégio. Abrace a presença do Espírito Santo. E faça, irmãos, com algo mais precioso que vocês possam ter na sua vida. E cuide. Peça ao Senhor, no tempo dele, Senhor, me batiza com o teu Santo Espírito. Me derrame sobre mim os seus dons espirituais. E no tempo dele, irmãos,
Existe um fato aí, eu vou contar agora uma história, já estou encerrando, que um jovem ele estava pedindo um dom espiritual. E orava, e orava, e orava, e orava, e passou alguns anos. Aí ele desistiu. Poxa, eu oro, peço ao Senhor e o dom não chega. Aí, uma certa noite, ele teve um sonho. Ele estava lá pegando água no poço, né, no fundo do poço, com a manivela, e subindo, nada daquela água chegar. Quando aquela vasilha de água estava quase chegando, ele cansou e deixou ela ir para lá, ela desceu tudo de novo. Era o dom espiritual que estava quase sendo derramado. Então não deixe de buscar. Não deixe de orar, pedir ao Senhor. Não precisa de muita coisa, não. É no seu quarto ali, ó, você está orando. Antes de você deitar na sua cama, você for dormir. Senhor, derrame sobre mim o Santo Espírito de Deus. Procure lá na palavra do Senhor, adolescentes. Sobre os dons espirituais. É como se fossem superpoderes, né? A gente gosta de ver os pessoal da Marvel. Mas é como se fossem superpoderes, irmãos. Lá o Homem-Aranha joga teia. O Batman anda com aqueles carros velozes dele. O super-homem tem uma força sobrenatural. Irmãos, os dons espirituais, imagina só, irmãos, você colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Imagina só Deus derramar sobre você o dom de discernimento, de nunca mais você ser enganado por ninguém. Você bater o olho assim no camarada ou na camarada e você olhar assim, não, isso não me cheira bem. Tem coisa mais maravilhosa que essa, irmãos? Deus te dá visões, você olhar assim, profetizar e revelar algo que estava obscuro para acontecer com alguém, Deus te revelar. É o crente que não entende o quão poderoso é que tem nas mãos e não busca desde cedo. Não busque, irmãos. Você já aceitou Jesus, glória a Deus, agora busca o batismo com o Espírito Santo. E vai ser muito melhor do que os poderes que o Homem-Aranha tem, eu te garanto. Amém? Então que Deus te abençoe. Deus Santo, Deus Poderoso. Obrigado, Senhor, por essa noite, por essa data. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, o culto de adolescentes. Te peço que abençoe a todos que aqui estão presentes com toda sorte de bênçãos. Pai, abençoe também a vida dos dizimistas e ofertantes. Senhor, abra as comportas do céu e derrame bênçãos sem medida, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço.